Seja muito bem-vindo, meu aluno, minha aluna, aqui para falar sobre taxa de câmbio e olha lá a nossa querida política cambial. Esses assuntos são muito interessantes, você vai gostar de conhecer sobre e o nome é feio, mas o assunto é bem simples. Vamos lá entender como é que funciona, começando por política cambial. O que é uma política, né? É uma orientação de comportamento. Então, é a forma que a gente trata o assunto. Então, a política cambial, ela orienta o comportamento do mercado de câmbio, mercado de câmbio e a taxa de câmbio. De que forma? Você já deve ter escutado falar sobre as exportações e importações, sobre a entrada e saída de moeda estrangeira do nosso país. Muito provavelmente você já deve ter escutado. E basicamente, quando nós olhamos esse movimento de entrada e saída de recursos, seja por exportação de produtos ou importação, seja lá por entrada de investimentos estrangeiros no nosso país, ou então da diminuição desses investimentos estrangeiros no nosso país, nós temos uma alteração no câmbio do Brasil. Porque é esse fluxo de entrada e saída que determina o poder do real frente ao dólar e a outras moedas. Então, quanto mais atrativo é o real, quanto mais atrativo é o Brasil, mais o mercado estrangeiro olha com carinho para a gente. E quanto mais entrada de recursos estrangeiros a gente tem no nosso país, mais forte fica a nossa moeda. Pausa aí, vamos fazer uma intervenção nessa aula para te explicar algo que é muito importante, que além de ajudar no entendimento do que a gente vai continuar falando nesse encontro, também vai dar base de conhecimento para outras questões dentro do universo de investimento. A gente vai aprender sobre lei da oferta e da procura. E para isso eu vou abrir a quitanda do CPA para você. A gente vai falar aqui sobre o tomate, a gente vai entender um pouco em cima do exemplo tomate, como que acontece a lei da oferta e da procura. Vamos construir aqui dois cenários frente ao mercado de tomates, tá? Primeiro cenário, nós tivemos um problema no cultivo dos tomates a nível nacional, então nós tivemos problemas na cultura e com esse problema na cultura do tomate fez com que nós tivéssemos menos tomates disponíveis lá na quitanda. Quando você vai no supermercado, era difícil encontrar um tomate bonito, vigoroso, vermelhinho, lisinho, sabe? Era difícil encontrar. Porque nós tivemos, de uma forma, no âmbito nacional, problemas no cultivo do tomate. Que pode ter sido por mau tempo, pode ter sido por algum tipo de praga, que não tinha um controle ainda. Enfim, tivemos problemas. No cenário 1, nós tínhamos pouco tomate disponível para o mercado. O que aconteceu? Quando você ia para o supermercado, eu quero fazer aquela macarronada de domingo, né? Que a gente vai comer na casa da sogra, macarrão com frango. Para ter a macarronada com molho vermelho, tinha que comprar o tomate. E você fazia conta que tivesse a tal da macarronada. Só que tinha menos tomate disponível. E o supermercado percebeu essa falta de disponibilidade de tomate e aumentou o preço para controlar a procura por esse item. Então, com um preço mais alto, menos pessoas vão comprar tomate. Com isso, eu consigo segurar o consumo de tomate e ter esse produto disponível na prateleira, tá? Então eu aumentei o preço, vamos colocar aqui, segundo cenário, aumentou o preço para controlar o consumo. Controle de consumo.
No segundo cenário, nós tivemos um acontecimento magnífico na cultura do tomate. Tudo aconteceu perfeitamente desde o plantio e sobrava tomate no mercado. Então, aqui nós tivemos um cenário favorável. Então, cenário favorável. E aqui a gente tinha muito tomate. Qual que era o problema aqui? Se eu não estimular a compra do tomate, que é quase assim, tá tão barato o tomate, compra o tomate, Dona Maria, compra o tomate. Se a senhora não for fazer molho para macarronada, a senhora faz até suco de tomate, de tão barato que tá. Mas compre, porque se o supermercado não vender, vai estragar. Então ele precisa jogar lá embaixo o preço, só que esse preço baixo vem em cadeia desde da colheita. Porque como o agricultor lá na colheita do tomate tem muita disponibilidade, não é só ele que plantou e teve sucesso no plantio e na colheita. Outros produtores a nível Brasil também tiveram. E aí o supermercado pode escolher de quem ele vai comprar. Então ele já compra barato. E não compra pouco, compra bastante, porque está valendo a pena. Põe na gôndola para vender, põe lá na quitandona para vender, e aí, por um preço extremamente acessível, o consumidor se vê estimulado a comprar. Está percebendo a lei da oferta e da procura? Quanto menos produtos disponíveis eu tenho, mais caro ele vai custar. Porque ele já vem lá desde a colheita, no caso do exemplo do tomate aqui, custando caro, porque tem menos disponibilidade. E esse preço vai vindo em cadeia. O contrário acontece que quanto mais disponível eu tenho, poxa, por que eu vou ter que ficar negociando um produto caro contigo se tem o fulano de tal aqui me vendendo barato? Eu vou comprar dele. Só que essas negociações com preço barato vão influenciando o preço médio de consumo. Então, se eu tenho fulano de tal que para desembocar aquela alta produção, né, se predispôs a vender barato, esse preço que foi negociado influencia nos demais negócios. É a mesma coisa de você comprar carro. Você não vai ver lá a tabela FIPE para comprar o carro? E o que é o preço médio? Se nós tivermos aí muitos negócios sendo feitos por um valor abaixo do que está sendo praticado no mercado, eu vou ter uma variação para baixo do preço médio que está sendo anunciado lá na FIPE, porque são os negócios sendo feitos. E a mesma coisa acontece aqui na lei da oferta e da procura, né? Se a gente muda o cenário aqui do tomate para um unozinho, eu estou lá procurando comprar um uno. Eu tenho 10 unos disponíveis em ótimo estado de conservação, com todas as revisões feitas, eu posso escolher. Se tiver um fulano dos 10 aqui que está ali com a corda no pescoço para vender, se o uneira, o preço de tabela é 40 mil, o cara que está enforcado fala assim, por 35 eu vendo. Por quê? Ele sabe que se ele não vender, alguém talvez venda. E ele precisa de grana, ele precisa desembocar o produto. Lei da oferta e da procura. Agora não tinha 10, tinha um só e tinha 10 pessoas comprando. Meu amigo, buscando comprar. Meu amigo, o cara fala assim, não, eu vou vender pelo preço justo, vou esperar até aparecer um que pague. E eu sei que vai aparecer, porque tem um monte de gente procurando. Todo dia tem gente que me liga aqui querendo comprar Uno. Isso é lei da oferta e da procura, entenda bem esse conceito, porque aqui, a gente vai seguir em frente aqui com a taxa de câmbio, mas você vai usar esse assunto, essa dinâmica de oferta e lei da oferta e da procura em vários outros assuntos dentro de investimento. Vamos voltar para a aula lá. Vamos focar no tema aqui de moeda estrangeira. Quando nós temos um alto volume de produtos entrando no país, basicamente, a gente está trazendo produtos, ó a caixinha do produto aqui, produtos para o Brasil. E quando eu trago produtos para o Brasil, eu preciso mandar moeda para o exterior. Então, vamos pensar na relação do Brasil com os Estados Unidos aqui. Eu comprei produto dos Estados Unidos e mandei moeda. Vamos pensar em qual moeda é mais forte, o real ou o dólar? Nós temos R$1 valendo 3,75 dólares. Qual moeda mais forte? Dólar ou real? Dólar, ok? Se o dólar é mais forte, você acredita que esse tipo de transação acontece com qual moeda? Real ou dólar? Dólar, né? Então, ok. Se eu tenho um fluxo
de saída de recurso do país, eu estou ofertando maior disponibilidade de moeda para o exterior. Estou mandando dinheiro para eles e deixando menos dinheiro disponível para o Brasil. Estou enfraquecendo o real, porque eu estou importando. Então diminuo o volume de dinheiro de moeda dólar disponível aqui no país. Agora, quando o fluxo é diferente, que é o contrário, vamos criar aqui o fluxo de exportação. Vamos criar aqui fluxo de exportação. Então, quando eu exporto, ou seja, quando eu mando produtos, ó a caixinha do produto aqui. Quando eu mando produtos para o exterior, vulgo os Estados Unidos, né, usando como exemplo aqui, eu recebo moeda estrangeira. Então, eu recebo dólar, tá? Quando eu tenho um fluxo de entrada, eu começo a aumentar a disponibilidade de dólar corrente no país. E aí eu tenho mais oferta de dólar no Brasil. Então eu estou tendo mais dinheiro, mais dólar disponível aqui. Quando eu trago o produto e mando dólar, eu estou diminuindo a quantidade de dólar. Então, nesses dois fluxos, a gente consegue entender que é muito importante para um país fazer exportação. É melhor que nós tenhamos mais exportação para valorização da moeda. Não que importar não seja uma estratégia, não seja importante, né? Relação entre países é muito importante, essa relação comercial. Mas aqui a gente está falando sobre poder de moeda, sobre o nosso real valer bastante frente a $1, por exemplo. Então, como que a gente consegue? Com um produto forte, com uma política forte, né? Com um produto que realmente seja desejado no exterior, para que as empresas de fato consigam e tenham condições de exportar os seus produtos. Porque quanto mais a gente manda produto, mais dinheiro estrangeiro, mais moeda estrangeira a gente tem entrando aqui na nossa economia. E é com base nisso que são criadas as políticas cambiais. Beleza até aí? Combinado? Quais políticas cambiais nós temos no país? Porque se eu tenho um fluxo que eu não tenho tanto controle, embora crie políticas de orientação de comportamento, mas eu não tenho controle de quanto vai exportar e quanto vai importar. Eu crio políticas para influenciar isso. Então, se eu não tenho controle, mas eu quero controlar a economia, eu preciso usar políticas cambiais. E o que são políticas cambiais? São formas que o governo tem para controlar a taxa de câmbio, tá? Vamos lá então, falar sobre as políticas existentes e aí a gente entra na política que é utilizada aqui no país. Nós temos a política cambial perfeitamente flutuante. O que é uma política cambial perfeitamente flutuante? É uma política que o governo não faz intervenção na taxa de dólar, na taxa de dólar que é criada mediante a esse sistema de importação versus exportação, tá? A perfeita flutuante nós estamos à mercê do mercado. O que acontecer lá vai acontecer. O Banco Central do Brasil, né, que é o governo ali intervindo no mercado, não entra, tá? Então por isso que ela chama perfeitamente flutuante. Não tem intervenção do Banco Central. A política flutuante suja é a política que a gente usa no país aqui, no Brazuca. E por que é uma flutuante suja? Porque nós temos uma flutuação da taxa de câmbio aqui por conta desse sistema, só que o Banco Central faz intervenções estratégicas. Quando ele quer controlar um disparo da moeda ou uma queda muito brusca, ele vem intervir no mercado, fazendo uma sujeira nesse mercado. O que é sujar o mercado? Quando eu tenho uma taxa que é flutuante perfeita, nós não temos ninguém que não está operando nesse sistema influenciando nele. Na suja, nós temos essa influência de alguém que está entrando para controlar a taxa que surge daqui. Então, por isso que ela chama flutuante suja. Nós temos aqui a política fixa. E o que é a política fixa?
A política fixa, você vai entender como que ele intervém, tá? Ele usa reservas internacionais de ativos financeiros, de ouro, de moeda, para comprar contratos, enfim, fazer negociações e acaba influenciando, tá? Então são milhões de dólares que são aí transacionados para que o governo consiga intervir e de fato influenciar na taxa que é criada desse sistema aqui. Mas na política fixa, o governo determina uma taxa. Então, um exemplo, a taxa do dólar é 3,50. Então, o governo vai ter que se virar para, olhando esse sistema acontecendo, ele vai ter que garantir essa taxa de 3,50. E isso pode custar muito caro para um país, porque a gente pode zerar, por exemplo, as reservas internacionais. E isso é péssimo, porque a gente perde poder, tá? Olhando a última aqui disponível, né, que é um tipo de política cambial, nós temos a política híbrida. O que é a política híbrida? É uma política que tem bastante a ver com a fixa, mas ela não é tão rígida. Significa que nós temos uma faixa de variação. Tá? Então vamos pensar aqui o 3,50 como faixa média. Nós temos aqui 3,70 e 3,20. Então a híbrida eu permito variações entre esses estágios e vou intervir para que a moeda fique nesse intervalo, tá? Então por isso que ela chama híbrida, não é utilizada no país, tá? Lembrando que se na tua prova cair perguntando qual é a política cambial utilizada no Brasil, é a flutuante suja, porque nós temos aí constantemente o Banco Central intervindo no mercado por intermédio das suas swaps cambiais aí para controlar quando ele entende ser necessário a taxa de câmbio, beleza? Vamos falar sobre a taxa de câmbio propriamente dita agora. Tá? Você vai escutar falar bastante sobre uma tal de PETAX. E o que é a PETAX? A PETAX é uma taxa de câmbio também, que ela é divulgada pelo Banco Central e ela surge das negociações de contratos em dólar que acontece entre os dealers. Guarda esse nome, porque quem são os dealers do mercado? São os bancos, né? Algo que pode cair também, né? Que a PETAX ela surge dos contratos de dólar negociado no mercado interbancário, que é a mesma coisa. Então guarde que a PETAX é relação a taxa média dos contratos de dólar, exclusivo de dólar. Combinado? Nós temos a taxa spot, que é em relação aos contratos à vista, tá? Então taxa de negociação de contratos à vista, e a forward, que é a taxa de negociação no mercado futuro. Só guardar esses dois termos aqui, spot e forward. Combinado? Falando ainda sobre mercado externo, né? Nós temos aqui o tema que eu vou passar bem rapidinho porque é um tema simples. Nós temos o tema aqui de contas externas, e quando a gente fala de contas externas, é importante você saber que esse tipo de conta ela sempre vai ser expressa em dólar, tá? Mesmo que a transação do país, você vai ver como é que funciona aqui, mesmo que a transação do país esteja sendo feita em outras moedas, tá? Vai ser expressa sempre em dólar. E essas contas externas existem, são duas grandes contas, né? Compostas por duas grandes contas, que é a conta corrente, que é composta da balança comercial, da conta de serviço e das transferências unilaterais existentes, e da conta de capitais, que é o saldo líquido dos ativos que são comprados pelos brasileiros. O que é o saldo líquido? É compra versus venda, tá? Então a gente chega num saldo líquido e é esse saldo líquido que apresenta aqui na conta de capitais. Aqui é um tema assim, bem simples, eu estou passando de uma forma bem rasa aqui porque ele não costuma cair no exame, mas a título de complementação aqui do nosso tema. Beleza? Estamos fechados aqui? Entendemos a lei da oferta e da procura, que você vai escutar muito falar quando o assunto for taxa de câmbio. Entender essa brincadeirinha que a gente fez da baladinha aqui vai te ajudar a se recordar da dinâmica de oferta e da dinâmica de procura. O quando um item se valoriza e quando um item se desvaloriza, dependendo do volume de oferta e dependendo do volume da procura.
Beleza? Assunto encerradinho. Fechamos o assunto de política cambial e taxa de câmbio. Eu vou te esperar aí ansiosamente no nosso próximo encontro. Aproveite a área de comentários aqui, porque esse assunto pode surgir dúvidas e eu estou ativamente aqui para te responder. Um abraço, até lá!